texto principal já está também. Eu gostaria de ministrar hoje sobre os bloqueadores do nosso propósito. Eu gostaria de falar aos irmãos a razão das minhas mensagens, tá? Você sabe, um pregador tem N opções de estudo bíblicos para dar. Mas a maioria dos irmãos aqui já estudou as doutrinas básicas, já estudou muita coisa na igreja. Porém, os irmãos não estudaram muito sobre o mundo espiritual. E é incrível como, mesmo ensinando todas as doutrinas básicas da Bíblia, santificação, justificação, etc, 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 nada disso capacita as pessoas a lidar e a vencer no mundo espiritual. Por isso que eu parto desse ponto de que você sabe algumas coisas muito básicas da Bíblia, né? E o que você não souber, a gente para te ensinar. Mas o meu propósito principal é te ensinar a lidar no mundo espiritual. Se você sabe se mover no mundo espiritual, se você tem armas para se mover no mundo espiritual, você vai tomar o destino em suas mãos, você vai vencer os seus inimigos. Eu vejo uma igreja que conhece as doutrinas básicas da Bíblia e não tem poder nenhum sobre o inimigo. Eu vejo uma igreja que está indo aos cultos 30, 40 anos e está submetido aos mesmos demônios, aos mesmos inimigos. O conhecimento das doutrinas da Bíblia não tem feito as pessoas terem poder no mundo espiritual. Então é o seguinte, eu como teólogo, como professor da palavra, eu sou muito pragmático nessa questão. E eu obedeço o Espírito Santo porque tem momentos em que ele me manda pregar outras coisas, mas basicamente Deus me chamou para treinar a igreja no mundo espiritual, que é a coisa que eu mais noto que os pastores gostam de ignorar, que os pastores não gostam de se envolver. Incrível como nós somos pastores e não lidamos com o mundo espiritual. Nós mesmos não lidamos com o mundo espiritual. Eu estou falando, me colocando no grande mar de pastores do mundo evangélico. E nós queremos que as nossas igrejas tenham vitória sobre o mundo espiritual. Eu estou cansado de ir em café de pastores, onde os assuntos são uma revelação de que os pastores não têm a mínima ideia do que é o mundo espiritual, muito menos lidar com ele. Então, eu insisto no ponto de nós lidarmos com o mundo espiritual, de capacitar a igreja a lidar com o mundo espiritual. Meu primeiro ponto é a nossa caminhada, o nosso caminho na presença de Deus, o nosso propósito pessoal, tá? E os bloqueadores desse propósito. Eu quero começar dizendo que a nossa caminhada, nossa passagem na Terra é um caminho. Nós trilhamos um caminho para chegar e atingir um propósito de Deus para nós. Em inglês, alguns ministrantes chamam de birthright, que é o seu direito de nascimento, aquilo que Deus chamou você para fazer. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem ideia do seu propósito, muito menos não lutam por ele. Eu não li 1 Coríntios 16, 9, mas é um texto que eu estou usando apenas como base. Eu não vou pregar esse versículo especificamente, mas ele mostra a realidade que eu estou falando, onde o apóstolo Paulo fala as seguintes palavras. 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: porque uma grande e eficaz porta se me abriu, porém há muitos adversários. Há muitos adversários.
palavra adversário, ela é a mesma palavra que aparece em 1 Pedro 5,8, tá? E eu não sou professor de grego, o que eu sei de grego são palavras esporádicas, mas a palavra adversário são duas palavras gregas chamadas antidikos. Anti é contra, dikos é direito. A palavra adversário é aquele que é contra os seus direitos. Adversário não é só coisa ruim, inimigo, é um que me resiste contra os meus direitos. Por isso ele é um bloqueador legal, ele é contra o meu propósito, ele é contra o meu caminho, ele é contra tudo que diz respeito à minha vida, ele é um adversário. Quando o apóstolo Paulo diz, uma grande porta se me abriu, a primeira porta que nos abre é a porta da vida. Um ser humano vivo, abriu-se uma porta para ele, junto com essa porta de estar vivo, há um propósito de Deus, a começar o propósito que já veio antes do nascimento. Eu quero enfatizar muito hoje o Salmo 139, o verso 16. Gostaria de enfatizar a minha base de propósito hoje é o que está no Salmo 139, o verso 16, porque eu quero preparar você para lutar pelo propósito da sua vida. Nesse texto, o salmista Davi diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos os dias, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles havia. Nenhuma pessoa vem e pega Deus de surpresa. Aqui está dizendo que tem um livro com o nome da pessoa, eu não inventei esse livro, ele está no Salmo 139, verso 16, todos os dias meus foram escritos para mim, quando eu nasci, cada pessoa tem esse livro, e os propósitos de Deus, as coisas específicas que Deus desenhou para você, que Ele sonhou para você, que Ele pensou para você, coisas que muitos de nós nem sonha, nem imagina, coisas que a gente passou a vida tentando descobrir, que é o propósito. Que propósito específico é esse de Deus comigo? Esses propósitos, às vezes, são mais conhecidos dos demônios, que são os bloqueadores, e eles, muito antes da gente nascer, já começam a nos resistir. Eles começam a nos resistir porque eles têm mais consciência dos propósitos do que nós. Eu estou falando da minha revelação espiritual com os demônios, com o mundo espiritual. Você vai perceber que toda mulher grávida, ela está quase para dar à luz a uma nova vida. E o mundo espiritual está muito interessado em começar a resistir essa vida. Porque se ele não permitir essa vida chegar, o propósito que está atrás dela, eu quero que você veja como o inimigo teme uma nova pessoa, um novo nascimento. Ele teme um novo nascimento, porque ele não tem ideia, ou às vezes ele já tem algumas ideias de que está vindo algo muito especial nessa nova criança que vai nascer. Satanás, ele não começa a nos resistir só depois que a gente tem 7 anos de idade. Ele não começa a se importar conosco só depois que a gente está adolescente. Ele já está tentando resistir, bloquear o propósito antes de nós nascermos. Você vai ver a tentativa do diabo de impedir a gravidez, de dificultar. Lá em Chelsea, aqui em Marlborough, que agora é nossa igreja, nós temos o costume de proteger as grávidas. A igreja tem a obrigação de ser a cobertura espiritual contra os bloqueadores. Nós oramos pelas grávidas. Nós oramos por toda a gravidez. A pastora Gel, ela tem sido uma mãe muito grande no sentido de ela estar bem próxima das grávidas. Muitas das crianças que nasceram em Chelsea, a Gel esteve no parto, porque aquele é um momento crítico, incrível como o parto é um momento crítico para toda criança que nasce. E nós sabemos da resistência do inimigo antes da criança nascer, na gravidez, no momento de nascer, todas as maldições, as coisas que vêm da família concorrem para que o inimigo procure uma brecha para impedir a vida, porque uma vida que nasce vem com um propósito. Salmo 139, o verso 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles havia. Eu quero estender esse pensamento ao versículo 17 e 18, porque Davi fala uma revelação importante que
ele fala sobre os pensamentos de Deus, quando ele diz, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Nenhuma criança vem sem os pensamentos de Deus. Nenhuma pessoa nova nasce sem um propósito específico, uma coisa forjada por Deus que é diferente, que é único, que é singular. Davi recebe essa revelação desse livro com o seu nome, com os propósitos de Deus gravados ali. E nesse nascimento de uma nova vida, os bloqueadores entram em ação contra o nosso propósito. Nós somos observados ou seguidos por bloqueadores no mundo espiritual muito antes de nós nascermos. Antes de nós nascermos, o inimigo já está bloqueando, ele já está interessado. Por exemplo, por que os abortos? Por que o espírito de Moloque é o que mais graça o mundo inteiro? Porque se ele evitar a vida, se ele cortar as gerações, você já pensou que uma pessoa abortada, ela não aborta uma pessoa só? Uma pessoa abortada, ela abortou várias gerações, porque ela ia ter 3 filhos, que iam ter 2 filhos cada um, que iam ter netos. Você pode imaginar o tanto de gerações que é destruído, que é impedido, tanto de propósitos, que é cortado na raiz com um aborto. Quando a gente ensina as pessoas a fazer a oração de arrependimento de aborto, a gente pede que elas orem, Senhor, quero me arrepender, não só pela vida que eu tirei, mas por todas as gerações que eu impedi de acontecer e todos os propósitos que foram ceifados em impedir aquela vida de nascer. O que eu estou falando hoje é de uma guerra muito maior do que a gente tem ideia, a guerra dos bloqueadores. Eles bloqueiam a vida das pessoas e os que nascem vão viver numa grande resistência com Satanás a vida inteira. Você sabe e eu que nós estamos sendo resistidos pelo inimigo desde que nós nascemos. Se você não sabe, gostaria que você acordasse hoje para isso. Que as suas lutas, que as suas batalhas, que as doenças, que os acidentes, que as tentativas do diabo sempre foram para, se ele não conseguir impedir o propósito, ele quer atrasar o propósito. Ele quer despreparar você para o propósito. Ele quer fazer você desacreditar no propósito. A luta do mundo espiritual é para que aquilo que Deus escreveu com o seu nome, aquilo que ele colocou no seu livro, não aconteça. A minha missão é lutar pelo propósito da minha vida. Eu tenho enfrentado os meus inimigos espirituais que tentaram atrasar, destruir, arruinar, e eles continuam tentando, é o trabalho deles, mas o meu trabalho é resisti-los na palavra de Deus, vencê-los e alcançar o propósito e os lugares que Deus determinou para mim. O Salmo 23, verso 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o verso 2 diz assim: Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me guia mansamente às águas tranquilas de descanso. Deus tem lugares que Ele quer que nós cheguemos. Deus não trouxe a gente para viver a vida sem alcançar um patamar financeiro. Deus não trouxe a gente para não alcançar um patamar na vida sentimental, na vida de saúde, na vida profissional, no ministério. Deus tem lugares de descanso, águas tranquilas de descanso para nós chegarmos. O inimigo, você acha que você vai nascer e vai começar a sua infância e adolescência, e o inimigo vai esquecer de você, deixar você de lado e deixar você facilmente chegar nessas águas tranquilas de descanso, nesses lugares que Deus propositou para mim e para você? Não. A resposta é não. Ele não vai deixar. Ele vai lutar. O trabalho dele é ser um bloqueador do propósito da sua vida. Eu gostaria que você olhasse a profecia que houve com a vida do rei Josias. É muito interessante isso aqui, em 1 Reis, primeiro livro dos reis, no capítulo 13, o versículo 2, foi profetizada a vinda de um rei que chamaria Josias. Ele foi profetizada a sua vinda várias gerações antes dele nascer. Muito interessante isso. Porque quando chega no capítulo 23 de 2 Reis, o rei Josias está vivo,
2 Reis 23, e ele está fazendo exatamente o que foi profetizado aqui, que era um propósito que Deus tinha com a vida daquela criança, daquele homem que se tornou um rei, e ele começa a executar exatamente aquilo que foi falado da vida dele. Eu quero que você, por favor, se conscientize hoje à noite da raiva do inferno com as crianças que nascem e os propósitos que elas trazem. E que no caminho da sua vida, no caminho dos seus filhos e no caminho do seu marido, da sua esposa e dos seus parentes, há bloqueadores específicos contra os propósitos específicos. 1 Reis, capítulo 13, o Senhor profetizou a vinda do rei Josias. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem, verso 1, de Deus, a Jeroboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Essa profecia aconteceu pouco tempo depois que o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, guiado por Jeroboão, se tornou idólatra, e agora havia esse altar onde estavam oferecendo sacrifícios a Baal, não é? E aos ídolos, aos bois, né? Que Jeroboão havia criado, os bezerros de ouro ele havia criado para sacrificar, porque ele não queria que o reino do norte fosse adorar em Jerusalém. Então, Jeroboão está nesse altar e Deus envia um homem de Judá, do reino do sul, para profetizar contra o altar de Betel, né? Esse altar. E o Senhor fala que ia nascer em gerações seguintes um jovem, uma criança. Ele ia nascer no reino do sul, ele seria da linhagem de Davi, do rei Davi, o seu nome seria Josias. Tá? Aí você vai agora para o segundo livro dos Reis, capítulo 23. E você vai encontrar que o rei Josias, ele não é nada menos do que neto de Ezequias, cujo filho era Amon. Aliás, ele era neto de Manassés, filho de Ezequias. Porque Amon foi o filho de Manassés que reinou, e depois que ele morreu, nasceu Josias. Tá? O verso capítulo 22 de 2 Reis diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Tá? 2 Reis 22. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E ele fez uma das maiores reformas espirituais no país. Josias. Foi um rei incrível. Se ler esses capítulos de Josias, é incrível. Agora, no capítulo 23, no verso 15, diz que igualmente o altar que estava em Betel e o altar feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar, Josias o destruiu e o derrubou, queimando o alto, reduziu a pó e queimou a azera, que era uma árvore que era plantada junto ao altar. E virando-se Josias, viu a sepultura dos que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que predissera essas coisas gerações atrás. Eu usei o exemplo de Josias hoje, apenas para que você colocasse no lugar de Josias o seu filho. Ou colocasse o filho do seu pai, que é quem? Você. Quando você foi nascer, eu quero que você lembre do Salmo 139, verso 16. Deus escreveu um livro com seus propósitos. Deus ia fazer de você um pastor. Deus ia fazer de você o dono de uma empresa. Deus ia fazer de você o que quer que Deus ia fazer de você, que você nem se tornou ainda. Você sabe o que eu gostaria? Que cada pessoa tivesse interesse pelo livro que tem o seu nome. Você tem um livro com o seu nome no céu, propósitos incríveis escritos nele, e as pessoas nunca oram por esse livro para saber o que está escrito nele. As coisas que Deus escreveu lá. Tem um pastor americano chamado Robert Anderson, que eu gosto de ouvir ele. Ele diz que uma das formas de Deus abrir o livro para nós é a gente adorar o Senhor.
quando você adora, quando você é um adorador, Deus começa a te revelar coisas que estão no seu livro, com o seu nome, que Ele quer realizar na sua vida e que os bloqueadores têm bloqueado a vida inteira. Eu gostaria de preparar você essa noite pelo Espírito de Deus para lutar contra os bloqueadores, para resistir aos bloqueadores e para não impedir os propósitos de Deus que Ele tem. Gerações antes de Josias nascer, o Senhor falou que Ele faria e Ele fez exatamente aquilo que o Senhor falou. Eu gostaria de colocar nesse contexto dos bloqueadores para uma pessoa, Lucas 22, 31. Eu gosto de Lucas 22, 31 porque as pessoas não prestam muita atenção nisso aqui. Eu, por exemplo, nunca ouvi uma pregação, pelo menos na igreja brasileira, sobre a razão por que o Senhor chega para Pedro e fala as seguintes palavras para Pedro: Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Right? Não, que eu lembrei que a pastora me perguntou. Ah, ok. Satanás te pediu para se andar como trigo. E aí Jesus que falou que o negócio foi tão sério, foi um requerimento legal. Mais uma vez eu quero lembrar quem que fez o pedido aqui. Quem fez o pedido foi o adversário. Mais uma vez, adversário é o quê? Adversário não é vira-lata, adversário não é apenas um inimigo que te odeia, não é alguém que gosta da sua cara. Adversário é o antidicos, é uma entidade jurídica, ele é um advogado que faz um caso contra você, ele é o contra os seus direitos. O adversário é um promotor de justiça, não que ele esteja interessado na justiça, mas ele está interessado em bloquear legalmente. Quando eu falo de bloqueadores, eu não estou falando de gente que resiste a você só porque não gosta da sua cara. Eu não estou falando de gente que resiste a gente só porque não gosta da gente. Eu estou falando de alguém que nos resiste legalmente. Ele é o antidicos. Ele é um promotor de justiça. Tá? Não que ele esteja interessado na justiça, mas quando ele faz um requerimento na corte celestial contra Pedro, tem uma razão de ele fazer isso. Satanás pediu para se andar. Havia algum propósito na vida de Pedro que Satanás não fez nenhum requerimento por Bartolomeu. Não há nenhum requerimento por João, mas havia um requerimento sobre a vida de Pedro. Existem coisas do mundo espiritual que os demônios sabem sobre uma pessoa que às vezes a gente não sabe e nem a pessoa sabe. Pedro, por acaso, sonhava que o inimigo estava interessado em testar a vida dele? Não, ele nem tinha essa ideia. O que Pedro não sabia é que Jesus tinha escolhido Pedro para, num sermão só, após o Pentecostes, 3.000 pessoas serem salvas. Pedro foi um apóstolo que ele representava a igreja judaica, não é? Embora Tiago foi o pastor ali em Jerusalém, Pedro, junto com Paulo representava os gentios e Pedro representava a igreja judaica. Havia um propósito muito grande na vida de Pedro. E por essa razão, o adversário fez um requerimento. Ele entrou com uma ação bloqueadora. Quando eu estou falando de bloqueadores, eu não estou falando de pessoas que só... Eles entram com ações legais contra nós. Eles tentam nos bloquear no mundo espiritual. Jesus falou que ele intercedeu por Pedro, isso é, ele foi na corte por Pedro e ele pediu ao Pai que aquele requerimento fosse apenas adiado. Fosse adiado. Porque naquele momento Pedro não tinha condição de passar por esse teste. O Senhor falou: eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. Mas quando te converteres, pastoreia os teus irmãos. Agora presta atenção, quem foi que negou Jesus? Em outras palavras, mais tarde o requerimento foi liberado. E Pedro foi peneirado na peneira de Satanás. João foi peneirado. Bartolomeu foi. Pelo menos não naquele momento. O único discípulo que foi peneirado foi Pedro. O requerimento foi concedido. Por quê? Por causa dos propósitos eternos, por causa dos propósitos específicos e porque os bloqueadores tinham alguma ideia sobre esses propósitos.
Pausa. Alguém aqui já fez a pergunta, por que eu tenho tanto problema? Por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que a minha vida é isso? Por que a minha vida é aquilo? Bem, uma das razões, talvez que você não sabe, é por causa dos propósitos incríveis que estão atrelados ao seu nome. É porque mesmo que talvez que você nunca leu o livro da sua vida, talvez o inimigo já viu alguma página, já viu alguma coisa que está escrito lá, e ele não fica paradinho, ele entra com requerimento contra aquilo. A mensagem hoje vai ser um pouco pesada. Novidade. Mas eu queria que você pensasse que muitas coisas que acontecem conosco não tem a ver conosco somente, tem a ver com os propósitos do Senhor que Ele escreveu para a nossa vida. Ok? Vou falar um pouco da minha experiência. Eu tive muitos sonhos na minha vida, mas alguns são muito guardados. Eu lembro desse sonho em que eu estava numa casa que era um escritório de trabalho com várias janelas de vidro e ela tinha uma escada bem grande assim, ela ficava no alto assim, eu conseguia ver a cidade de longe assim. Era uma posição de autoridade aquele lugar. Porém, um demônio, ele rodeava aquela casa e ele tentava entrar por todas as portas. Era um demônio, na forma de um homem, era um demônio, eu sabia. E ele tentava abrir a porta, eu segurava a porta assim, de um lado de lá e eu do lado de cá. Ele ia para a janela, tentava abrir, eu segurava a janela aqui, eu do lado de cá e ele do lado de lá. E ele tentava a casa inteira para entrar. E eu não deixava ele entrar. E teve um momento em que, no sonho, ele sentou no banquinho lá na rua. Ele sentou no banquinho lá na rua. Eu desci e sentei do lado dele. E sabe o que aquele demônio falou para mim? Ele falou assim: você se cansa na guerra, mas eu nunca me canso. Ele falou desse jeito para mim. Ele falou assim: eu estou esperando você cansar, porque no momento que você cansa, é a hora que eu entro. Ele falou na minha cara. Ele falou: você se cansa, eu não canso. E no momento que você cansar, é a hora que eu vou entrar. Eu tenho experimentado os bloqueadores na minha vida de uma forma assim, muito descarada, muito clara, muito viva, muito gráfica. Vou mostrar um outro sonho que eu tive, e eu, falando rápido da minha experiência, os primeiros anos que eu cheguei na América, eu tive um sonho aqui, que eu estava dirigindo um ônibus. Eu sempre tive sonhos dirigindo ônibus, dirigindo carreta. Eu nunca dirigi essas coisas, mas eu sabia que era o ministério. Eu sempre soube que eu ia estar na frente de uma igreja, eu sempre soube. E olha interessante, eu dirigindo aquele ônibus cheio de gente. O ônibus estava cheio de gente e eu estava carregando aquelas pessoas. Só que o problema é que eu tinha que parar o ônibus toda hora na estrada, eu descia sozinho pela porta da frente para tirar as pedras que eram colocadas na frente do ônibus, para o ônibus não passar. Aquela caminhada era uma caminhada devagar, porque eu parava toda hora para tirar pedras, porque eram colocadas especificamente na minha frente para que o ônibus não pudesse prosseguir. Há muitos anos que Deus vem falando comigo sobre os bloqueadores da minha vida, os bloqueadores do meu ministério, aqueles que se levantaram contra o meu caminho para bloquear. O que aconteceu foi que chegou um ponto da estrada em que aquele ônibus não podia atravessar, porque haviam policiais do lado da pista e do outro, e eles estavam segurando um boneco. Sabe você segurando na mão de boneco e o outro segurando na mão do boneco? Para não deixar o ônibus passar. E aquele boneco estava endemoniado, ele pulava assim, ó, de demônios. E o que eu percebi nesse sonho é que a polícia, que era suposto liberar o meu caminho, estava sendo usada para bloquear o meu caminho. Não foi sem novidade que vários pastores na minha vida tentaram bloquear o meu caminho. Autoridades que eram supostas abrir o caminho do meu ministério, eles mesmos estavam bloqueando o meu ministério. O diabo vai usar família, ele vai usar gente no trabalho, ele vai usar amigos em escola, ele vai usar todo tipo de situações para tentar bloquear esse propósito. O trabalho dele é nos bloquear. Eu chamo eles de os castradores de propósitos. Como Herodes, que matou todos os bebês, porque ele estava preocupado com um propósito na vida de um bebê. Então, ele mandou matar todos. Esse é o bloqueador. Ele tem medo do que está vindo.
Ele tem medo do que está nascendo. Quando eles não conseguem impedir uma criança de nascer, eles entram no caminho para se opor a nós. Vou contar mais um sonho meu. Eu sou uma pessoa que tenho sido resistida pelo inimigo. Muito, 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 muito. Tá? A razão de eu pregar essas mensagens é porque eu tenho vivido essa experiência. E nesse sonho, eu estava na porta de uma pequena lanchonete na rua para pedir um sanduíche. E havia uma fila atrás de mim. Já contei esse sonho, mas eu vou contar rapidamente aqui. Eu olhava no menu, eu queria um pão com manteiga. Eu olhava o preço, eu olhava o meu dinheiro, eu tinha o dinheiro para pagar. Isso é, eu tinha o direito de comprar, eu estava ali para pedir uma coisa legítima. E chegava a minha vez, eu virava para o rapaz e falava, eu quero um pão com manteiga. Ele fazia de conta que não me escutava. Eu virava para uma mulher que estava trabalhando assim na chapa, alguma coisa assim, eu falava, senhora, a senhora pode me dar um pão com manteiga? Ela virava as costas para mim. E eu, muito educadamente, na porta, com toda a paciência, e a fila atrás de mim. E tinha um garotinho trabalhando, eu falava com ele, meu filho, você pode me dar um pão com manteiga? Ele virava as costas e subia para o outro lugar. E o rapaz que estava atrás de mim na fila, perdeu a paciência e começou a brigar por mim. E ele começou a falar, ô pessoal, vocês não vão dar o pão com manteiga do rapaz, não? Tipo assim, eu não perdi a paciência. Eu não briguei com ninguém. Porque às vezes nós estamos sendo tão educadinhos com o diabo. Tão educadinhos com o diabo nós somos. Ele é que está nos resistindo. Ele é que está dizendo não para nós. E você naquela educação. De repente, do chão daquela pizzaria, daquele negócio, daquele lugar, surgia uma criança. Era uma criança. O diabo aparecia na forma de uma criança. Só que ele estava de terninho branco e de gravata. E ele subia todo sério assim, ó, e falava para mim assim, eu é que digo para eles dizerem não para você. Eu é que digo para eles dizerem não para você. Deus estava me mostrando mais um bloqueador no meu caminho. Você já ouviu o não de alguém que era suposto dizer sim para você? E você ficou falando da pessoa, porque aquela pessoa me rejeita, minha família, e não sei o quê. Eu fui em tal lugar, na hora da minha vez me disseram não, etc, etc, etc. Olha, eu já fui tão resistido pelo inimigo que eu cansei de ver a cena. Às vezes eu chegava na repartição pública, naquela fila, aquele negócio para resolver uma coisa, aqui na América. Quando chegava a minha vez, eles arrumavam um problema. Eu passei a ficar tão consciente dos bloqueadores, que antes de eu ir para um lugar resolver uma coisa, eu comecei a amarrar eles primeiro. Lá na prefeitura de Chelsea, eu fiz isso demais. Quantas vezes eu fui naquela prefeitura resolver uma coisa da igreja e eles nunca resolviam. Aí você fica culpando as pessoas. Você fica achando que as pessoas é que não querem te servir, não querem te fazer, e você está ignorando que por trás delas tem um bloqueador que sabe muito bem o que você está vindo resolver ali, o que você está vindo fazer ali. Eu tive uma causa na prefeitura de Chelsea com a igreja de Marlborough que levou mais de 7 anos para eu resolver. Eu perdi a conta de viagens que eu dei na prefeitura para resolver aquela causa. Toda pessoa que eu ia, que eu marcava, eu tive entrevista até com o prefeito de Chelsea. Eu tive uma entrevista na sala dele, com a secretária dele, para ele me ouvir, porque nenhum dos departamentos da prefeitura ouvia aquela situação. E ele disse não para mim também. Eu contratei um advogado para falar com ele no meu lugar. Ele disse para o advogado, não vou resolver a causa dele. Você está consciente dos bloqueadores na sua vida? Ou você acha que as pessoas te dizem não só porque elas não gostam de você? Alguém é suposto dizer sim para você, mas uma voz está falando com ela. Não aprova esse documento. Não dá isso para ele. Não abre essa porta de emprego. Não dá esse contrato para ela. Não faz isso para ele. Como que você lida com os bloqueadores? Eu gostaria de colocar uma outra situação aqui. Quando nós nascemos, nós somos designados anjos. Anjos para nos proteger. Olha, eu vi um pastor amigo meu pregando que a gente não tem anjo da guarda. Eu, gentilmente, educadamente, discordo dele. E continuo discordando. E vou continuar discordando. Porque o Salmo 34, verso 7, diz que
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A minha pergunta nesse momento que eu estou colocando os anjos no contexto da nossa vida é: por que nós precisamos de anjos para nos proteger? Por que os nossos guarda-costas têm que ser seres espirituais? Por favor, deixa essa pergunta aí na sua cabeça, enquanto eu vou colocar mais um versículo aqui. O Salmo 91, o versículo 11 e 12, diz o quê? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé. Quem botou a pedra? Quem botou a pedra no caminho para você tropeçar e cair? Os bloqueadores. Quem que Deus designa para caminhar com a gente? Pergunta mais uma vez, por que nós precisamos de guarda-costas que são seres espirituais? Porque os nossos bloqueadores são seres espirituais. Eu quero deixar essa ficha cair um pouquinho, por favor. Eu não acho que a igreja evangélica sabe disso. Toda vez que eu trago alguém no gabinete e que eu vou ouvir a história e que eu vou conversar com a pessoa, a primeira coisa que eu noto é a ingenuidade espiritual do mundo espiritual. Crentes não acreditam no mundo espiritual, a começar pela maioria dos pastores. I'm sorry, mas eu não sou uma pessoa revoltada com pastores, não sou amigo deles, faço parte dos cafés, assim, com muita paciência para eu ir, eu tenho que ter paciência para eu ir para os cafés, porque eu encontro amigos, colegas que não acreditam no mundo espiritual. Eles não acreditam no mundo espiritual, ok? Eu vou te falar o que muitos dos pastores, colegas meus, estão fazendo. Eles estão se tornando psicanalistas. Eles acham que o que eles precisam fazer é serem psicanalistas, é serem psicólogos. É isso que eles acham que eles precisam fazer, só. Eles não se envolvem com o mundo espiritual. Porém, eles lidam com ovelhas que estão presas na mão de seres espirituais. Mas eles não atacam o mundo espiritual. Eles fazem patches na alma das pessoas. Eles não... Deixa eu mostrar uma visão, isso é, uma figura bíblica que para mim representa essa postura dos pastores. Êxodo capítulo 4. Moisés está sendo chamado para ir aonde? A nada menos, nada mais do que ao Egito. E lidar com quem? Nada mais, com nada menos do que com Faraó. E aí, em Êxodo capítulo 4, Moisés está dizendo que ele não quer ir, tá? Porém, no versículo 2, o Senhor fala para Moisés assim: o que você tem na mão? Ele falou: uma vara. Aí no versículo 2, Deus diz assim: joga a vara no chão. A vara se tornou o quê? Eu quero fazer de conta que isso aqui é o cajado pastoral. Todo pastor tem um cajado, não tem? Tem ou não tem? Sim. Se um pastor não tem um cajado, ele não é um pastor, right? Ele tem que ter um cajado pastoral, right? É um cetro de autoridade, é um comando de autoridade que ele tem, right? O cajado representa isso, eu tenho uma autoridade, eu tenho um... E lançar a vara no chão significa entrar no campo ministerial. Lançar a vara. O que você tem na mão? Você é um pastor de ovelhas, você tem um cajado. O que você tem na mão? Quando você lança a vara, que você está entrando no ministério, o que ela se torna? O que o ministério é? O que o exercício do cajado é? Se não um confronto com o mundo espiritual. Quem quer ser pastor aqui? Pode criar coragem, gente. O que você vai enfrentar quando você lançar a vara no chão? A vara vai se tornar o que na sua mão? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos.
Eu fui um pastorzinho bem ingênuo, mas bem, assim, bonzinho. Porque eu fui filho de pastor. E o meu sonho desde a minha infância era pastorear. Quando eu comecei a pastorear, meu propósito era ser o melhor pastor do mundo que essas ovelhas podem ter. Então o que eu fiz? Eu dava muita atenção para as pessoas. Eu gastava horas no gabinete, ouvindo aquelas histórias e dando conselhos. E as pessoas ouviam aqueles conselhos e saíam, não faziam nada. Faziam tudo o contrário. E eu gastava horas e horas, foram os meus primeiros anos de pastorado. E eu fiquei naquela ingenuidade, naquela ministério almático. Deixa eu escrever isso aqui, porque isso é importante. Ministério almático. Tá? É um ministério onde você usa a sua alma para acalmar outras almas. Almático. Você não enfrenta o mundo espiritual, você lida com as emoções das pessoas. Você lida com as questões humanas. Você fica no âmbito da alma. Você não mexe no mundo espiritual. Você não mexe nos espíritos que estão atrás das situações. Eu tinha esse tipo de ministério. Mas eu louvo a Deus que ele não deixou durar muito. Ele acabou com isso rapidinho. Porque quando eu comecei a igreja, parece que Deus escolheu algumas das pessoas assim, mais possessas daquela área ali e colocou dentro da minha igreja. Foi. Eu tinha um casal, por exemplo, que a polícia ia na casa deles assim, era normal. A polícia ia para separar a briga de faca. Estou falando, às vezes ele ligava para mim, a polícia está aqui de novo. Eu falei, então deixa ela resolver, que eu não preciso eu estar aí. Já que a polícia está aí, a polícia mesmo tem que resolver. Eu tive gente que me chamou, xingou de tudo quanto é nome que você pode imaginar. Eu tive um diácono, que ele botou, era assim, 1 ano ou 2 de pastor. Ele botou a mão na minha cara e falou assim, eu sentado na mesa e ele em pé. Ele falou, você pensa que você é pastor? Você é pastor coisa nenhuma, rapaz. Você pensando que você é o quê? E outra coisa, fique sabendo que eu vou ser pastor um dia igual a você, tá? Eu vou sentar nessa cadeira que você está sentando aí, ó. E, ó, fica sabendo que eu vou dividir essa igreja sua. Era o diabo falando comigo. Ele falou assim, eu vou dividir essa igreja sua. E sabe qual foi a última palavra dele? Ó, eu sou a pedra no sapato aqui. Você não tira daqui, porque eu não vou sair daqui. Eu vim aqui para ficar aqui. Em outras palavras, Deus estava tendo misericórdia de mim para me mostrar que o ministério não era um cajadinho emocional, psicológico. Era um cajadinho de pegar cobra. E rapidamente eu comecei a acordar que quando você lança o cajado no chão, Deus estava querendo acordar Moisés. Aonde eu estou mandando você, você vai lidar com os principados do Egito. Você vai lidar com os demônios lá. Você não vai lidar com um homem, com um faraó. Você vai lidar com os príncipes malignos do Egito. Lança a vara no chão e você vai ver em que ela se torna. Ela se torna uma cobra. Agora deixa eu te mostrar a atitude de Moisés. Isso aqui me entristece. Que é o que eu estava falando em relação a alguns pastores. Né? Graças a Deus, não todos. No verso 3, diz assim. Ordenou-lhe o Senhor, lança a vara no chão, e lançou-a no chão, e ela se tornou uma cobra. E Moisés o quê? Partiu para cima dela, pegou na cabeça dela, esmagou a cabeça dela e resolveu o problema ministerial. Não, Moisés fugia dela. Cobra? Eu não fui lidar para mexer com cobra. Então, porque você é pastor? Não, eu cuido das pessoas. Pô, como é que você cuida das pessoas e não mexe com os demônios nela? Bem, esse é o meu ministério. Eu não mexo com libertação. Eu quero te perguntar, qual pastor que não é libertador? Como que você vai cuidar de uma igreja, você vai lidar com os demônios das pessoas, mas você não é libertador? Ei, não existe isso. Você jogou a vara no chão, ela vai se tornar uma cobra. Você tem uma opção. Ou você pega ela, ou ela te pega. Ou ela te pega, companheiro. Agora, o que eu acho incrível é a ordem de Deus para Moisés no versículo 5. Alguém já pegou cobra aqui? Com a mão. Alguém já pegou? Já pegou? Como é que você pega ela? Na cabeça. Só que Deus mandou pegar na cauda. Olha aqui. Olha aqui. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, ai, ai, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Espera aí, Jesus, o que o senhor está querendo?
O senhor mandou eu lançar o negócio no chão, virou uma cobra. Eu já estou fugindo dela. Agora você manda eu pegar na... Deus, não se pega a cobra pela cauda, Deus. Porque ela vira a cabeça e te morde na hora. Mas sabe qual é o princípio espiritual? Sabe qual é o princípio espiritual aqui? A cabeça da cobra é para Deus. A cauda dela é para você. Você só pega na cauda e Deus esmaga a cabeça. Quando você é corajoso para pegar na cauda, quando você não foge da cobra e você pega na cauda, Deus se cuida da cabeça. Você acha que pastor libertador aqui resolve o problema dos demônios? Não, a gente não resolve o problema dos demônios. A gente é apenas um canal para que Deus venha e faça a guerra dele no meio do seu povo. Não sou eu que liberto as pessoas dos demônios, é o Espírito Santo. Ele é que cuida das cabeças. Eu sei lá que principado, que demônio, que legião que essa pessoa tem. Ela não quer, eu só preciso pegar na cauda. Eu pego no rabo dela aqui, porque eu não vou fugir dela. Ela é o meu ministério. Eu lancei o cajado no chão, o que apareceu foi uma cobra. Eu pego na cauda dela e deixo o resto com Deus. E é isso que eu vejo acontecer todo dia. Por que nós precisamos de anjos para nos proteger? Porque quem nos ataca são espíritos bloqueadores espirituais. E você não pode temer. Eu gostaria de denunciar a vocês hoje à noite alguns tipos de bloqueadores. Um deles sou eu, tinha o ministério almático, que eu não tenho mais, que é aquele ministério de lidar só com a alma das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha uma mulher na igreja que tinha uns demônios nela, que ela falava mal do marido. Ela ficou 5 anos em nossa igreja em Chelsea, tá? No começo do nosso pastorado. Toda vez que ela abria a boca, em qualquer lugar do culto, em qualquer acampamento, em qualquer lugar que ela estivesse, ela falava mal do marido. Nós conversávamos com ela, nós íamos na casa, a gente orava. Ela nunca deixou de falar mal do marido. Sabe qual o dia que ela deixou de falar mal do marido? O dia em que eu chamei ela no gabinete, e ao invés de falar com ela, eu falei ao demônio que estava nela. Eu falei, a partir de hoje, você nunca mais vai falar mal do marido aqui dentro. Mas eu não estava falando mais na alma dela. Eu estava falando para ela, mas eu estava me dirigindo ao demônio que estava nela. Uma coisa eu entendi no ministério. As pessoas podem não te obedecer, mas os demônios te obedecem. Você sabe para que Deus me deu o cajado? Foi para eu lidar com a cobra. Quando eu pego ela pela cauda, e eu determino o que ela vai fazer, ela obedece. Porque eu cumpri a minha parte no programa, que foi jogar a vara e pegar pela cauda. O resto Deus cuida. A partir daquele dia, ela nunca mais falou dele na igreja, porque eu lidei com o espírito nela. Eu não fiquei lidando com o comportamento dela. Esse era o ministério almático. Eu gostaria de falar dos demônios de atraso. Alguém alguma vez já encontrou? Claro que já encontrou. Mas eu queria saber se você já lidou com os demônios de atraso. Tá? Atraso. Eles entram na nossa vida apenas para atrasar. Ele não pode impedir, ele não pode cancelar, ele não pode desfazer o que Deus planejou para você, mas ele arruma todo tipo de embaraço na sua vida para atrasar aquilo que já era para ter acontecido 10 anos atrás, aquilo que já era para ser uma realidade em nossa vida. Só que a gente, ao invés de atacar os demônios de delay demons, né? Demônios de delay, você culpa Deus. Senhor, como é que pode? Até quando? O crente não vira para o diabo e manda, solta minhas coisas. Ele fica dizendo para Deus, até quando? Por que o Senhor não me ouve? Que história é essa? Eu queria perguntar se houve algum demônio de atraso na vida do profeta Daniel. 21 dias da história, right? Oração respondida, primeiro dia. Respondida no céu. No céu. Resposta na terra, dia 21. Quem estava no caminho? Os demônios de atraso. Eles conseguiram impedir a resposta de chegar? Mas quanto tempo ela demorou? Pergunta, se Daniel para de orar,
Se ele fala assim, minha campanha vai ser só 2 semanas, 14 dias. 14 dias, eu orei, Deus não me respondeu. Eu não creio que Deus está me ouvindo. O que ele não venceu? Os demônios de atraso. O que eles são? Você está pegando os bloqueadores do seu propósito? Não precisa levantar a mão quem tem sonhos para Deus. Não precisa levantar a mão quem sabe que foi chamado para servir a Deus. Quem sabe que há unção, há um poder, há uma coisa maravilhosa para ser resolvida através de você no mundo espiritual. Mas tem mais alguém que sabe sobre isso e está resistindo você no mundo espiritual. Eu constantemente falo com Deus sobre os bloqueadores do meu ministério. Tenho 28 anos na América. Até hoje, eu não tenho meu green card. Entrei com processo em 2001. Já estava vários anos aqui. E o advogado, em vez de colocar o processo até 31 de abril, na lei do Clinton, ele colocou dia 8 de maio. Pergunta: quem fez o advogado levar o meu processo para a imigração dia 8 de maio? Eu não sou resistido por pessoas. Eu não sou resistido por homem nem por mulher. Eu sou resistido pelo mundo espiritual. Quando eu estava no pior da minha depressão, que foi em 2017, que eu estava muito ofendido com muitas pessoas, né? Eu estava ofendido com muitas pessoas. E a minha lista tinha 20 nomes. 20 nomes, tá? Não era anjos, não, tá? Era 20 nomes de pessoas, tá? Ali da minha igreja e outros colegas e outras pessoas da minha vida. Só que quando eu entrei em casa, que eu estava dirigindo na Uber, eu acho que foi dia 2 de outubro ou 3 de outubro de 2017, quando eu entrei em casa, que eu entrei no meu quarto, o Espírito Santo falou comigo. E a palavra dele foi a seguinte: não foi homem nem mulher que te feriu. Anjos espirituais feriram você. Escuta, se anjos espirituais me feriram, a resposta, a cura está onde? Eu me lembro de um sonho que eu tive, que eu estava sentado na mesa, no escritório. Chegava um anjo por esse lado. Eu só sei que era um anjo porque ele estava de branco, eu não vi o rosto dele. Mas ele tinha um bilhetinho na mão para mim, já contei isso para alguns irmãos, vai? Ele tinha um bilhetinho na mão. Quando eu ia abrir o bilhetinho que ele me deu, eu olhei na porta, tinha um demônio com a mão no interruptor da porta. E o trabalho dele era apagar a luz, para eu não ler. Ei, que cenário é esse? Que cenário é esse que Deus está me mostrando? Primeiro Deus envia um anjo para me mostrar que a coisa aqui é espiritual. Na porta tem um ser espiritual para apagar a luz, para que eu não veja a informação que está no bilhete. Quando eu abro o bilhetinho, o que está escrito? Estava escrito assim: orar contra os anjos desafiadores. Orar contra os anjos desafiadores. Deus não falou assim, ora contra as mulheres da igreja, que elas estão fazendo complô contra o pastor. Deus não falou, ora contra os diáconos, que eles estão tramando contra a sua vida. Ele falou, ora contra os anjos desafiadores. Alguém diz comigo, é hora de a igreja acordar para o mundo espiritual. Feche os olhos um minutinho, por favor, vamos orar nesse momento. Eu quero pedir ao Espírito Santo que faça isso em nossa vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nesse momento, antes de eu terminar essa palavra, Ele possa iluminar o nosso coração nessa noite. Ele possa tirar a gente da ingenuidade espiritual. Ele tire a gente dessa ideia de que as coisas são humanas. O diabo é mais responsável por coisas do que nós dizemos que ele é. Nós não culpamos o diabo o suficiente. Ele realmente é o culpado pelas coisas que estão acontecendo. Isso não é espiritualizar, isso é cair na real. Anjos desafiadores estão nos desafiando. Bloqueadores espirituais estão nos resistindo. Seres do mundo espiritual, eles contendem contra o nosso propósito. Alguém disse, Senhor, me acorda.
Me acorda, me desperta para os meus resistidores, aqueles que me resistem, aqueles que entram com injunções legais na corte celestial contra mim, aqueles que falam mal de mim na tua presença, aqueles que rangem os dentes contra o propósito da minha vida. Alguém clama ao Senhor e pede para Ele, me abre os olhos, porque eu tenho sido ingênuo, eu tenho tentado resolver coisas espirituais com soluções naturais. Alguém precisa encarar o mundo espiritual, alguém precisa enxergar o mundo espiritual, alguém precisa dizer, Deus, eu sou uma pessoa espiritual, ou pelo menos eu preciso ser, porque eu fui salvo para ser uma pessoa espiritual, para lidar com coisas espirituais. Eu tenho uma unção espiritual, eu não recebi unção psicológica, eu não recebi unção, eu recebi unção espiritual. Eu recebi uma autoridade espiritual para lidar com coisas espirituais. Quando é que a igreja do Senhor vai acordar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra emoções, não é contra pensamentos psicológicos, é contra os dominadores do mundo das trevas. Eu oro para que Deus te revele os teus bloqueadores. Eu oro para que Deus te mostre aqueles que te resistem, aqueles que lutam contra o propósito da tua vida. Eu oro para que o Senhor te acorde. Eu quero terminar. Ai, Jesus, a hora nunca é suficiente aqui e eu não posso terminar tarde. Eu quero terminar com essa palavra aqui, preparado para defender o propósito dos bloqueadores. Tá? Preparado. Como é que você pode estar preparado para defender, para se defender? Preparado para se defender dos bloqueadores. Porque, infelizmente, eu não vejo a igreja, de um modo geral, preparada, firme, sabendo lutar contra os bloqueadores. A primeira palavra do Espírito Santo que ele veio falar para mim é que nós temos que restaurar a consciência da glória que está em nós. Quem se lembra da mensagem que eu preguei domingo? Tá? Restaurar a consciência da glória que está em nós. Há uma glória que já está em nós. Há uma glória que já está em nós. Há uma glória que já está em nós. Uma hora dessa eu vou ter uma pessoa só para escrever aqui para mim, que tem a letra bonitinha. Que já está em nós. Eu quero abrir no Salmo 8, verso 5. Que já está em nós. Eu quero defender o seguinte paradigma para terminar essa noite. Nós não vamos derrotar Satanás com sentimento de inferioridade espiritual. Estou fraco ainda, Senhor, eu sou imperfeito. Eu sou tão falho. Né? Os irmãozinhos que gostam de orar. Senhor, eu sou tão faltuoso. Senhor, eu sou tão faltoso. Senhor, eu sou tão fraquinho. Verdade, irmão. É por isso que o diabo faz tudo o que ele faz com você. Por causa do paradigma que você tem é de inferioridade espiritual. Deixa eu mostrar para vocês que nós não podemos operar contra Satanás a partir de uma consciência de pecado, uma consciência de erro, uma consciência de fraqueza, uma consciência de imperfeição, uma consciência de indignidade. Porque essa consciência de indignidade, ela representa uma coisa, ela é uma consciência de falta de autoridade. Ninguém vai vencer o diabo com uma consciência de falta de autoridade. Onde você tem nas mentes, sempre você tem na mente as fraquezas, as acusações, a imperfeição. Eu quero declarar nessa noite que Deus já nos declarou perfeitos. Eu quero dar 2 textos. Primeiro, Jesus, no Mateus, capítulo 5. É isso, Daniel? O verso 48, ele diz as seguintes palavras, olha só, vou falar rápido para terminar. Sede o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Existe um estado na vida cristã em que eu tenho um nível de perfeição, eu tenho que assumir o nível de perfeição, eu tenho que aceitar que há um nível de perfeição em mim. Não é uma perfeição plena, não é uma perfeição da glorificação completa, como eu preguei domingo. Nós estamos sendo glorificados a cada dia, mas eu sou perfeito hoje no estado que Deus me fez hoje. Amém. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Jesus está dizendo, se Jesus não entendesse que a gente pudesse ser perfeito, ele não tinha dado a ordem, ser perfeito. Se não houvesse a possibilidade de eu ser perfeito, ele não teria me dado a ordem, ser perfeito.
Mas Jesus me deu uma ordem, ser perfeito. Assume a perfeição que eu já operei em você. Assume a glória que já está em você. O que diz o Salmo 5, o Salmo 8, verso 5? Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos os fizestes. Mas o quê? De glória e de honra o coroastes. Douglas, está na hora da gente rasgar essas capas mentirosas, que não são bíblicas, da inferioridade espiritual e nos vestir das capas de glória que Deus já colocou sobre nós. Se aproxima do diabo com essa fraqueza toda e vê se ele foge de você. Vê se ele recua. Vê se o diabo tem recuado da igreja, essa igreja que se diz humilde, esfarrapada. Essa igreja, Senhor, eu sou tão faltuoso. Deus, me perdoa os meus muitos pecados. Deus, eu sou tão imperfeito. Senhor, eu sei que eu sou um miserável. Senhor, eu sei que eu não cheguei lá ainda. Ei, Paulo também sabia. Só que ele não usava essa roupa. Jesus falou que a gente pode ser perfeito, e Paulo falou isso de uma maneira melhor. Paulo falou de uma maneira melhor em Filipenses 3. Filipenses 3. Eu quero que você leia primeiro o versículo 16 de Filipenses 3. Tá? Eu vou ler com você. Olha só o que Paulo diz. Esse versículo não está marcado na sua Bíblia. Por favor, marque. Filipenses 3,16, naquela medida de perfeição que já chegamos. Nela prossigamos. Quando Paulo pensa, eu tenho que melhorar, nunca é de um estado ruim para um estado melhor. Sempre é de um estado de perfeição que eu já estou para uma outra perfeição. Essa é uma consciência diferente. Eu não estou vindo de fraqueza, de pecado, de consciência ruim, de indignidade, de falta de autoridade. Eu estou vindo de uma perfeição que ele já estabeleceu em mim. É a partir dessa consciência, dessa perfeição, que eu chego para os bloqueadores e começo a dar ordens a ele. Pode tirar as pedrinhas que você colocou aí. Pode tirar os marcos que você colocou aí. Pode tirar. Quem chegou aqui foi a luz de Cristo. Está vendo eu brilhar? Você está achando que eu sou o quê? Um inferior? Você está vendo alguma inferioridade espiritual em mim? Você está vendo alguma acusação? Você está vendo a minha cabeça me acusar de alguma coisa aqui? Estou te dando uma ordem. Vai arrancando os tocos que você colocou na minha frente. Eu não creio que o diabo vai recuar a gente vestir dessa roupinha rasgada. Porque ela é antibíblica. A roupa da Bíblia é que há uma perfeição em nós. Agora, você sabe. O que diz o versículo 13? Não que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que para trás fica, avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Em outras palavras, é uma perfeição que não é ainda a glorificação total. Mas é uma perfeição que eu parto dela para uma perfeição melhor. Alguém entendeu o que eu falei essa noite? Agora eu quero terminar com Romanos 8, 29. Por quê? Porque se Deus não tivesse feito o que Ele já falou que fez, eu não teria perfeição nenhuma. Mas espera aí, Deus fez em mim ou não fez o que Ele já falou que fez? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim, os que dantes conheceu. O que Deus fez? Ele conheceu. Depois ele fez o quê? Predestinou. Para serem conformes à imagem de seu filho. Tá, e no versículo 30, ele fala aqui, os que o quê? Predestinou. A esses ele fez o quê também? Depois os que chamou, o que ele fez também? Os que ele justificou, ele fez o quê também? Espera aí, Deus fez alguma coisa ou não? Você pode chamar Deus de mentiroso e falar para ele, você não me justificou. Você não me glorificou. Há uma glória em mim? Há uma justificação em mim?
Então por que eu não parto para o diabo com essas coisas? Por que eu não parto para cima dos meus bloqueadores com essas coisas que Deus já fez em mim? Por que eu tenho esse sentimento de inferioridade espiritual? Eu não sou ainda, eu não cheguei lá, Deus não fez em mim. Peraí, Deus já justificou? Sim ou não? Eu sou justificado? Eu já assumi a justificação? Oh, eu não orei o suficiente, eu não estudei a Bíblia o suficiente, eu não fiquei na escola, eu não me esforcei, aí é outra coisa. Mas que Deus já fez em mim as coisas, Ele já fez. Que Deus já colocou uma glória em mim, Ele já colocou. Mas o que eu tenho que fazer? Restaurar a consciência da glória que já está em mim. Um dia que os bloqueadores vão recuar, quando eu chegar para ele, você sabe quem chegou aqui? O justificado, o chamado, o predestinado, o glorificado. Você vai sair ou vai ficar me olhando? Você vai ficar arranjando os dentes para mim ou você vai sair agora? Você não vai sair não? Estou partindo para cima de você. Você não vai sair não? Você vai ficar só me olhando? Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu quero perguntar, a igreja tem essa postura? Não. Então eles botam as pedrinhas deles, botam os blocos de cimento, eles fazem o que eles querem e a gente fica chorando. O Senhor não vai remover essa barreira, o Senhor não vai tirar isso de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já te dei as coisas para remover, remove você. A minha perfeição está no que Deus já fez por mim. Então eu quero terminar com as seguintes palavras. Só luta contra os bloqueadores quem valoriza o propósito. Só valoriza o propósito quem está consciente da glória que está em nós e mergulha na palavra e na presença. Porque é lá que você acaba com esse negócio de falta de autoridade e que você assume a autoridade. Que você assume a autoridade mediante a glória que já está em você, porque você tem consciência dela, há uma perfeição em você, há uma perfeição em você. Deus já fez um monte de coisas em você e Deus não é mentiroso. Então eles têm que remover os obstáculos. Sai da minha família. Sai, estou te mandando sair. Você não saiu ainda por quê? Eu já te mandei, tu continua te resistindo. A palavra me diz que eu tenho que te resistir. Eu estou preparando você para desbloquear o seu caminho. Porque uma grande e eficaz porta se me abriu, mas são muitos os adversários. O que você está fazendo com eles? Só quero mencionar 4 ou 5 áreas de bloqueamento, tá? 4 ou 5 áreas de bloqueamento. 4 ou 5 áreas de bloqueamento. Primeira área de bloqueamento. Ok, se Satanás tem 5 áreas para bloquear em nós, ele vai pegar a mais importante primeiro ou ele vai deixar ela por último? E ela é a vida de oração. De oração. Satanás vai bloquear a sua vida de oração. E de muitos crentes na igreja, ela continua bloqueada. Ela não está bloqueada porque você não quer orar. Ela não está bloqueada porque você não entendeu o que é oração. Ela não está bloqueada porque você não está tendo ajuda para orar. Ela está bloqueada porque tem demônios bloqueando a sua vida de oração. E você não partiu para cima deles com raiva suficiente para mandar eles saírem. Segunda coisa que eles bloqueiam é a leitura da palavra. Tá? O diabo não pode permitir você ler a Bíblia. Ele não pode permitir. Ele é doido. Você acha que ele é bobo o suficiente para permitir você comer a vida, comer o livrinho, que é amargo no ventre, é doce na boca e amargo no ventre? Você acha que ele deixa você comer o livrinho? Não, ele vai te resistir de ler a palavra. Satanás também vai resistir os relacionamentos da sua vida. Relacionamentos
Ei, se há uma coisa que é importante para o ser humano é a vida sentimental, o Satanás, ele vai resistir os relacionamentos. As pessoas que vão casar, estou falando para você, quer casar? Derruba os demônios primeiro. Quem tentou me impedir de casar? Não foi minha avó, não foi meus pais que não gostavam da minha noiva, não foi meu pastor, não foi um ex-namorado que eu tinha. Quem me impediu de me casar eram os demônios. Eu derrubei os demônios no altar da igreja, quando a minha noiva estava descendo pelo corredor. Quem lutou contra a minha vida sentimental foram os bloqueadores. Lembra do sonho do meu casamento? Que era o dia do meu casamento? A minha noiva ia entrar pela porta, quando ela entrava, um demônio entrava com ela. E ele era tão forte, ele entrava na forma de um redemoinho, que eu tocava o piano e eu não ouvia o som, porque aquele demônio era forte, ele era forte. Eu falava, quem é esse espírito, Senhor? Ele falou, é o espírito que luta contra o seu casamento. Bloqueadores dos relacionamentos. Outra área que Satanás vai bloquear é o ministério. O ministério. Lembra daquele ônibus que eu estava tentando dirigir? E ele colocava coisas na minha frente, e às vezes ele usava até a polícia. Autoridades que eram supostas abrir o caminho, eles fechavam o caminho para mim. Satanás é o que bloqueia o ministério. Só para mencionar. Finanças. Há uma bênção de Deus para cada ser humano. Há uma quantidade financeira de Deus, de provisão abastada para cada ser humano. Satanás tem interesse de sugar as finanças, prender as finanças, para que você não progrida, para que você não faça nada. Você fica preso, trabalhando demais e ganhando pouco, e prejudicando seu corpo. E você não tem ânimo, nem saúde, nem tempo para buscar a Deus, porque você tem que se matar pelas finanças. Eu quero parar aqui. Eu quero cancelar a obra dos bloqueadores. Eu quero proclamar sobre ela o sangue de Jesus. Eu quero declarar que se levanta em Marlboro uma igreja que tira as pedras do caminho. Eu não estou falando as pedras da minha vida, estou falando as pedras da sua. Eu peguei os demônios que me feriam em 2017. Eu tive um encontro com eles. Você precisa ter um encontro com os teus bloqueadores. Eu não vou chamar os irmãos para o altar. Aliás, eu vou. Porque eu tenho que colocar um som na sua mão, porque hoje não foi... Hoje eu não posso sair daqui sem te ungir. Só uma gota de óleo na tua mão, para que você chegue em casa e comece a derrubar os bloqueadores. Os irmãos podem vir aqui, rapidamente. Não vou demorar na minha oração. Mas eu quero ungir as tuas mãos.